Olá, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para a nossa sexta-feira, último dia, ministrando sobre essa questão do Evangelho do Reino nesta semana. Ontem tivemos a diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho Humanista e ficou um pouco mais longo o material, então se você quiser ver por etapas, veja uma parte. Final de semana nós não temos usado para colocar as ministrações, então você pode dar uma revisada, né? Não se preocupe em ter que ver toda a administração no mesmo dia. Mas é importante seguir a fundamentação passo a passo. E hoje vamos ver, nessa sexta-feira da quarta semana, a semente que define o fruto. Então é um tema muito importante que vai definir o que nós semeamos na vida das pessoas, o que nós semeamos nas nossas vidas é o que vamos colher. E muitas vezes nossa vida, nossa congregação está um pouco diferente daquilo que foi no início do século, no início da Igreja de Atos dos Apóstolos, porque a semente que estamos ministrando, ela está diferente. Então, talvez um dos pontos mais centrais e essenciais é sobre a semente que estamos ministrando. Então, aqui no nosso estudo, da mesma forma como fizemos a comparação entre o Evangelho do Reino pregado por Jesus e os apóstolos com o Evangelho humanista pregado atualmente, devemos observar as diferenças entre o fruto que essas duas sementes produzem. No livro de Atos, vemos cristãos totalmente entregues e comprometidos com o Senhor Jesus, que acolheram o evangelho que lhes foi pregado. Hoje, ao contrário, é comum vermos atitudes diferentes daquelas, tais como as que vamos citar como exemplo. Se o que define o fruto é a semente, podemos estar certos de que a nossa pregação e a nossa semeadura deve ser feita tal como foi a dos apóstolos na igreja daqueles primeiros anos. Só assim seremos uma igreja formada por discípulos comprometidos e frutíferos. Vamos ver as diferenças então do fruto do Evangelho do Reino e dos frutos do Evangelho humanista. No primeiro, no Evangelho do Reino, vemos um compromisso absoluto com Deus. Vemos um amor supremo a Deus acima de seus próprios interesses. No Evangelho humanista, uma falta de compromisso com Deus e seu serviço e uma busca pela própria felicidade. No Evangelho do Reino, vemos uma vida de santidade e uma submissão total a Deus e aos irmãos. E aqui no Evangelho humanista vemos uma vida com embaraços e pecados constantes, diferentes de santidade, e uma falta de sujeição, uma independência de Deus e dos irmãos. A pessoa já não está submissa mais a Deus e muito menos submetendo, como a palavra diz, uns aos outros, aos irmãos. No Evangelho do Reino, uma vida cheia de poder. No Evangelho humanista, o fruto é pouco poder e pouca graça. Na vida do Evangelho do Reino, o fruto, uma vida de intensa oração, intrepidez na proclamação da palavra e muito fruto. Na vida do Evangelho humanista, uma vida de pequena comunhão com Deus, pouca oração, vergonha no proclamar, pouca proclamação e pouco fruto. No Evangelho do Reino, o fruto é uma comunhão intensa com Deus, diariamente juntos, os irmãos todo o tempo se integrando, estando juntos. No Evangelho humanista, pouca disposição para estar junto com os irmãos. No Evangelho do Reino, o amor genuíno de uns pelos outros. E no Evangelho humanista, uma falta de cuidado, solidão, isolamento, divisão, dificuldades uns com os outros. O Evangelho do Reino produz discípulos, enquanto o Evangelho humanista não. Crentes, talvez religiosos, Este pode até produzir um religioso, o Evangelho humanista, que se assemelha ao discípulo em algumas coisas que faz, mas no fundo se trata de um incrédulo. Vamos ver, a figura de um incrédulo é o eu dele no centro e todas as outras coisas elas estão ao redor do seu eu para servi-lo. E Deus está distante. Vemos assim a definição. O incrédulo, alguém que não tem interesse em Deus. Qual é o seu problema? É que ele próprio governa a sua vida, controla todas as áreas da sua vida conforme a sua vontade para realizar o seu próprio prazer. Tem o eu no centro da sua vida, ele vive para si mesmo.
E o religioso? Ao contrário, ele colocou Deus também na sua vida. Mas o que acontece? O religioso parece muito diferente do incrédulo. Ele acredita em Deus, lê a Bíblia, ora, canta, vai a reuniões, chama Jesus de Senhor, etc. Mas qual é o seu problema? O mesmo do incrédulo. Tem o eu no centro da sua vida. Vive para si mesmo. E Deus? Deus existe para abençoá-lo, curá-lo, servi-lo, salvá-lo. É um Deus como se fosse, perdão da palavra, um Deus quebra-galho. Esse está pior do que o incrédulo porque está se enganando. No fundo, quanto ao governo de Deus, ambos estão na mesma posição, o incrédulo e o religioso. E o discípulo, qual é a diferença? Muita diferença. Deus está no centro da sua vida, né? O discípulo, então, não vive mais para si mesmo, vive para Deus. Toda a sua vida está estruturada em função da vontade de Deus. Jesus é o seu Senhor. Este experimentou um verdadeiro arrependimento. Que diferença entre um discípulo e um religioso? A gente vê claramente pelo coração, pelas intenções, pelo comprometimento, como Deus tem nos chamado para estarmos comprometidos com o Senhor e com a sua palavra, com o seu reino, e comprometidos uns com os outros. Vamos buscar a revelação? Quais os frutos do evangelho do reino produzidos na vida de um discípulo? Quais os dois tipos de pessoas produzidas pelo evangelho humanista? O incrédulo, o religioso, né? Qual o tipo de pessoas produzida pelo evangelho do reino? Discípulos de Jesus. Qual é o centro da vida no incrédulo e do religioso? O seu eu. Qual o centro da vida do discípulo? Cristo Jesus, o Senhor. Pai, nós te louvamos por esta semana estarmos juntos, te louvamos pela tua palavra, pela diferença que vemos aqui clara entre o evangelho do reino e o evangelho humanista, os frutos que se apresentam, e que tu nos dê um coração de servo, um coração de discípulo, de realmente estarmos comprometidos com o teu evangelho e o teu reino, e se identificarmos em nós qualquer atitude que difere de um discípulo, nós estejamos indo ao arrependimento, mudando nossas atitudes, pedindo perdão, nos reconciliando contigo e uns com os outros. Nos dá um coração de amor e de perdão e de comprometimento com o teu reino. Deus abençoe a tua vida, um bom final de semana. Semana que vem continuamos meditando mais sobre a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Paz.